quero que você me siga naquilo que o Espírito Santo vai nos conduzir nessa manhã. Amém? Vou me apresentar de uma forma mais formal. Meu nome é Renato, essa moça maravilhosa, linda, minha esposa, vocês viram aqui, me apresentou. Nós temos um filho, o Tito, que não está aqui conosco agora, está com os avós desde ontem à noite. Nós lideramos uma célula de casal, jovens, que é a Monte Sião. Tem alguém da Monte Sião aí? Temos alguns discípulos aqui. Também lideramos e supervisionamos a célula Raiz de Davi, que é uma filha da Monte Sião. A célula Elo Perfeito, no qual Melk e Jéssica estão por aí. Estão ali atrás. São células de casais jovens também. E lideramos a rede Aliança Jovem. Supervisionamos essa galera boa aí. A engrenagem forte. Estou puxando a banana para o meu time, viu, gente? A engrenagem forte, a galera cheia de vida. E que vamos viver coisas extraordinárias no Senhor. E o Senhor nos confiou essa missão. E nós estamos com zelo, com cuidado, com muito temor, conduzindo essa galera e obedecendo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesse tempo. Amém? E diante disso, eu quero falar um pouco nessa manhã, noite. Costume, primeira vez, gente, pela manhã. Me perdoe se eu falar noite. Entendam, manhã. Falar um pouco justamente sobre essa jornada de propósito. O tema nessa manhã que nós iremos falar é perseverando com propósito. Amém? Não existe uma caminhada só. Eu quero começar daqui. Nenhuma caminhada é solitária. E um dos sinais de imaturidade é de uma pessoa que caminha só. Toda pessoa imatura caminha só. Toda pessoa que caminha sozinha é independente. E independência é o primeiro pecado, ou o pecado original. Então, nós precisamos de pessoas, amém? Nós precisamos de pessoas maduras, que irão nos guiar e nos conduzir no propósito que o Senhor tem para nós. É possível que aqui nessa manhã, algum de nós não tenhamos clareza daquilo que o Senhor tem para a sua vida. É possível. Nós temos um grande público aqui, um público misto. E é possível que dessa galera, desse povo, desses irmãos, meus irmãos em Cristo, é possível que você que está me ouvindo agora, não tenha certeza, clareza, do destino profético, ou do propósito profético que Deus tem para a sua vida. Diga misericórdia. E nessa manhã nós vamos entender primeiramente, que sozinho nós não chegaremos em lugar nenhum. Sozinho, repita comigo, sozinho, eu não chego a lugar algum. Eu preciso de pessoas. Deus usa pessoas para nos ajudar nessa caminhada de propósito. E se você não entendeu esse básico ainda, em nome de Jesus, que você saia com a sua mente transformada dessa manhã daqui. Eu quero trazer umas definições aqui. Perseverança, no dicionário diz, qualidade de quem persevera, constância. Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade ou intuito. Perdão, esses dois últimos que eu falei é de propósito. Perseverança, qualidade de quem persevera, constância, propósito, intenção de quem faz algo,
Veja bem, propósito é algo intencional. Eu tenho que saber para onde eu estou indo. É um projeto. Ou seja, se você não sabe para onde vai, você não consegue planejar. Consequentemente, é um desígnio. Por exemplo, vamos tentar trazer aqui para a nossa realidade. Se você, algum tempo da sua vida, é possível que você desejou e fez uma faculdade, ou então deseja ou desejou um emprego. Você se preparou para isso. Você tinha um propósito, você sabia o que você queria. E você chegou lá, porque você se preparou, você sabia qual caminho percorrer. E é possível que você buscou cursos pré-vestibular, se foi para a faculdade, ou então algum curso preparatório, se foi para um concurso almejando um emprego, ou até mesmo uma preparação profissional para almejar aquela vaga de emprego. Você se preparou para alcançar o propósito, amém? E com certeza você foi perseverante naquilo. Com certeza você foi constante naquilo. Com certeza você foi até o fim. Conseguiu conquistar. Amém? Isso é perseverança, isso é propósito. Isso é ter uma caminhada com propósito. Em outras palavras, trazendo para o meio mais eclesiástico, mais cristão, mais evangélico, como você quiser entender. Ser constante, ou ter uma caminhada com propósito, é ser constante na nossa busca por Deus. É ser constante com o intuito de encontrá-lo todos os dias. É ser alguém que desenvolve um estilo de vida e que vive com o intuito de contemplá-lo, de vê-lo. E se eu não for perseverante nisso, certamente eu irei desistir no meio do caminho. Porque as pressões que nós vivemos sucumbem muitas das vezes à nossa fé. E quando nós estamos só, nós não temos para quem de socorro. E nós vamos entender isso na caminhada, nós vamos meditar um pouco na vida de um homem, que é uma das pessoas que eu mais amo na Bíblia. Eu admiro demais, gosto muito da história dele. É de um camarada chamado Eliseu. Mas Eliseu não caminhava só. Eliseu, ele caminhava com quem? Com Elias. Mas antes de Eliseu receber a sua chamada profética, que aquela capa passou por cima, quando Elias joga a capa por ele. Antes disso acontecer, Eliseu já vivia, de alguma forma, um propósito, ele cuidava ali. Você vai ler a história, está lá em 1 Reis, você vai ver que ele estava cuidando ali do arado, dos bois, da família. Quando Elias joga ali a capa sobre ele, e ele de imediato decide viver. O propósito que o Senhor tem para ele, ele entendeu. E ele discerniu isso no espírito dele. E muito da nossa caminhada depende daquilo que nós conseguimos discernir do nosso espírito. Porque na nossa vida comum, natural, muitas coisas acontecem que parecem boas e são lícitas, mas que não são para nós. E isso nós discernimos no nosso espírito, ou através de conselho de pessoas maduras. E aqui você entende, pode ser seu pai, sua mãe, seus pastores, seus líderes. O salmista vai dizer que na multidão de conselhos ali há o quê? Sabedoria. Então,
Nunca será uma opção caminhar só. E se você ainda não caminha com alguém, você não tem uma liderança, um líder, que está me ouvindo nessa manhã, em nome de Jesus, saia daqui decidido a procurar os nossos pastores. Eu estou disponível, se você for um jovem, um adolescente, a Maíra e o Fabrício não estão aqui ainda. Estamos aqui para lhe ajudar também. A galera do Ministério Pertencer. Procure alguém e saia daqui caminhando junto. Amém? Abra a sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 2. E deixa ela, por favor, aberta. Deixa ela aberta aí nesse capítulo. Nós vamos ler do versículo 1 ao verso 14. É um texto um pouco extenso, mas nós vamos voltar nele algumas vezes. Amém? Então deixa a sua Bíblia aberta. Lembrei agora, pastor, da igreja no qual eu cresci. Quando a gente lia a Bíblia, a gente falava assim, reverência, né? Fica de pé. Me deu uma vontade de fazer isso, mas vamos continuar do jeito que está. Verso 1 diz assim: quando o Senhor levou Elias ao céu, no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, e por tua vida que não te deixarei só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar aos céus o seu mestre, separando-os de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias disse: fique aqui. Eliseu, pois, o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e pela tua vida que não te deixarei só. Então desceram a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor levará aos céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Verso 6. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas acompanharam e ficaram olhando a certa distância, quando Elias e Eliseu passaram a margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e bateu nas águas. As águas se dividiram e eles passaram ao chão seco. Verso 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: posso fazer um favor antes que seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faça de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Verso 10. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam, conversavam e apareceu um carro puxado por cavalos de fogo e os separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como carros de guerra e cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Verso 13. Depois pegou o manto de Elias e disse: o manto de Elias que tinha caído voltou à margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde estás agora, ó Senhor, Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Aleluia. Aqui nós podemos ver, de uma forma bem simples, a caminhada de um discípulo e um discipulador. Ou de um discipulador e um discípulo. De um líder e um liderado, ou de um homem maduro e de um homem que estava sendo maturado para aquilo que estava para receber.
Talvez você esteja nessa condição. Na verdade, por mais que eu cuide, ou discipule, ou gere destino para algumas pessoas que estão debaixo da minha liderança, eu sempre vou precisar caminhar com alguém, porque isso é até quando Jesus voltar. Eu sempre vou precisar melhorar em algo. Eu sempre vou ter uma luta, uma dificuldade no qual preciso de um conselho de alguém mais maduro que eu. Seja na minha vida pessoal, seja na vida ministerial, seja no meu trabalho, em todas as esferas da minha vida, eu preciso de alguém maduro para me aconselhar e me conduzir. E isso que acontece que, no verso 1, o Senhor direcionou a Elias. Vai falar que, vai contar a história, quando o Senhor levou Elias aos céus, no redemoinho, aconteceu o seguinte. Aí o Senhor vai falar para Elias passar em 4 lugares. Só que esses lugares, que quem deveria passar era Elias. E no texto que nós lemos, nós percebemos que em todo lugar, Elias falava para Eliseu, fique aqui. Mas numa postura de alguém que decidiu não ficar só, não caminhar só, ele diz, eu juro pelo teu Deus, que eu jamais te deixarei só, eu vou contigo. E muitas das vezes acontece isso conosco. O que acontece, na verdade? Vou fazer essa pergunta para vocês. O que acontece se um líder de vocês, se o discipulador de vocês mandar você fazer tal coisa, ou você quer muito fazer tal coisa, e ele fala, não, fique aí. Qual vai ser a sua reação? A maioria de nós temos um problema grande com as nossas emoções fragilizadas. E a maioria das vezes a nossa postura é fechar o nosso coração para aquele líder. Aí começa aquela coisa, aquele pinga-pinga. Pastor, não quero mais caminhar com aquele irmão. Me libera para ir para outra célula. Problema sério. Que infelizmente ainda teima em acontecer, mas vai cessar. Porque o Senhor tem nos direcionado como igreja a um lugar de maturidade no qual esse tipo de meninice vai cessar. Se o meu líder fala não, eu vou dar um exemplo aqui. Meu pastor, já falei isso em outras vezes na Aliança Jovem, mas ele nunca estava presente. Ano passado, no dia do aniversário do meu casamento, foi o domingo, e eu e minha esposa decidimos sair, nós não viemos no culto naquele dia, a Agnes avisou a pastora Fernanda, e eu falhei em avisar o meu pastor, tranquilo. Quando foi na segunda-feira, o meu pastor me mandou uma mensagem, senti sua falta, e aí, tá bem, aconteceu alguma coisa? Ô meu pastor, ontem foi meu aniversário de casamento, eu respondendo, né? Ontem foi meu aniversário de casamento, mas a Agnes avisou a pastora. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o casamento de vocês. A Agnes fez certo, e você? Naquela hora, eu quis endemoniar. Meu Deus do céu, como pode meu aniversário de casamento? O homem não entendeu o negócio. Isso é um absurdo. Foi o sentimento que veio em mim. Mas na mesma da hora o Espírito Santo veio. Você não queria crescer? Eu respondi, amém, meu pastor. Isso não vai mais acontecer. Pergunte para ele se aconteceu. É duro, é difícil, mas se você quer crescer, é necessário. Você entende isso? Se você entende isso, você é um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas vamos para o texto. Elias foi levado pelo Senhor a Gilgal. E o interessante, que Elias tinha que passar por esses lugares. Porém, quem necessitava passar era o Eliseu. Porque nós vamos ver aqui que
os lugares pelo qual Deus mandou Elias passar era uma preparação para Eliseu, para que no fim ele recebesse de uma forma total o propósito pelo qual ele tinha sido chamado. E o primeiro lugar que Deus mandou ele passar foi Gilgal. Está aqui no versículo 1 ainda. Elias e Eliseu seguiram para Gilgal. Gilgal é o primeiro estágio de uma caminhada de um discípulo e um discipulador. Porque aqui Gilgal significa lugar onde se corta a carne. Lá em Gilgal, Elias tratou as carnalidades que ainda existiam na vida de Eliseu. E aqui é um momento difícil, porque muitas das vezes quando nós chegamos na igreja, nós chegamos num ambiente desse, e nós vamos vendo as coisas acontecer, é difícil abrir o coração. Nós não conhecemos afinal muito bem a outra pessoa. Eu sei que tudo é uma construção, mas é necessário. Porque se nós não tivermos a nossa carne tratada, certamente nós iremos falhar. E aqui, nesse primeiro passo, em Gilgal ainda, no tratar com a carne, muitas pessoas abrem mão da caminhada. Porque a carne, irmão, é maravilhosa. Não é ruim, não. E nós sabemos disso. Aquilo que dá prazer à nossa carne é muito bom. Mesmo coisas que não são pecado, são lícitas, como eu falei no início, mas que, às vezes, não são para nós. Aqui foi onde Josué, em Gilgal, no caso, circuncidou o povo antes de eles entrarem na terra prometida. Deus deu um propósito, mas antes eles tinham que tratar a carne, na sua carnalidade, para entrar no propósito que Deus tinha para ele. Foi em Gilgal, antes de entrarem na terra prometida. E aqui, como eu falei, começa esse processo. E aqui muita gente já desiste. Irmãos, esse negócio de discipulado, liderança, eu já estou há algum tempo. E eu já vi muita gente desistir por menos. E quando eu falo desistir, às vezes não é sair pela porta, não. Às vezes continua sentado aí, ouvindo todo domingo uma palavra, mas não dispôs o coração ainda. Vem toda semana, senta numa cadeirinha preta dessa, bem daí. Ouve a ministração, vai para a célula. Com a cara emburrada às vezes, ou então pela amizade que tem com os outros irmãos. Vem no culto da Aliança Jovem, dá glória a Deus, pula aqui na frente, convido você a ver esse movimento. Faz de tudo, mas está com o coração fechado. Não vai avançar. Não vai avançar. Não vai avançar. Deixe Deus tratar, através de uma pessoa madura, a sua carnalidade. E eu não estou falando de pecado não, irmão. Temos atitudes carnais ainda, que não são pecado. Não tem aquele temperamento seu, que é um pavio curto, uma bomba relógio, que a gente tem que ir pisando em ovos para tentar chegar e aquela coisa. Pois é. É pecado só se você se irar, mas se você não pecar, tiver só o seu temperamento, isso não é pecado não. Mas precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Porque um dos frutos do Espírito é paciência, longanimidade. Domínio próprio. E se nós não conseguimos caminhar nisso, de que me serve essa vida cristã? Uma pseudo-vida cristã. Parece duro ouvir isso. Talvez seja duro. Me perdoe, mas é necessário.
Essa palavra eu ministrei para a Aliança Jovem no passado. Talvez os jovens que estão me ouvindo aqui agora vão se lembrar de algumas coisas que eu vou falar. Setembro do ano passado, se você tem boa memória, ministrei na Aliança Jovem. Claro que o Senhor de lá para cá, e quando eu fui falar novamente sobre ela, eu trouxe ao meu coração ela. Algumas coisas foram acrescentadas de lá para cá. Muita coisa mudou, tem quase um ano. Mas é necessário. Veja quanto o seu filho, se é da Aliança Jovem, da Aliança Team, quanto ele cresceu. Porque nós não estamos brincando aqui, irmãos, de ser crente não. Nosso pastor sempre fala isso. Nós precisamos, e o nosso alvo principal é você. Eu disse isso essa semana para algum discípulo meu, eu não lembro. Eu falei, cara, tu pode fazer o que for. Isso não me impressiona. O importante é o teu coração. É a sua vida com Deus. Se você não fizer nada, mas você estiver em Deus, já está valendo. Para estar em Deus, nós precisamos estar vulneráveis a esse tratamento da carne. Amém? Está me entendendo? Está comigo até aqui? Meu pastor, às vezes eu tenho uma impressão de quando eu ministro a palavra, o pessoal fica meio assim. Deixa Deus agir. Só que depois de tratar com a carne, Deus, repita comigo, Deus enviou Elias a outro lugar. Repita comigo, Betel. Está no verso 3, em Betel, verso 2. Falou para ele ficar e enviou a Betel. Ainda no final do verso 2. No caminho ele disse, Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu vai falar, pelo nome do Senhor, tua vida que jamais te deixarei só. Aqui em Betel, já é aquela pessoa que se submeteu, entendeu esse primeiro processo, está andando em vitória no caminho, e já começa a entrar numa dimensão diferente. Betel significa lugar ou casa de Deus, né? Mas eu quero trazer aqui lugar onde seu líder tem céus abertos e você vê isso. Quero fazer uma conjectura. É lugar onde você está caminhando já com alguém que já caminha nessa dimensão de céus abertos. Uma pessoa mais madura. E pelo fato de você perseverar e se submeter a isso, esse processo, você consegue contemplar isso também. Você entende isso? Quantas das vezes eu lembro no início, quando eu decidi virar crente de verdade. Eu sempre vivi na igreja, nasci e fui criado. Mas a gente tem um momento de bobe, né? Umas coisas assim meio nada a ver, coisa de adolescente, quer inventar moda. Nunca fiz nada absurdo, não. Mas a gente não era compromissado. Mas um dia eu decidi caminhar de verdade. Eu falei, não, eu vou ser crente de verdade. Foi quando o Senhor me tocou de uma forma diferente. E eu lembro que a primeira coisa que eu procurei foi uma pessoa para me discipular. E eu lembro que foi na época de transição entre Tucuruí, onde eu morava, para cá, para Marabá. E eu lembro que teve uma situação na época na faculdade, do qual eu fui muito tentado. Irmãos, eu estava pronto de me jogar. Estava aqui assim. Pronto para me jogar. Já não tinha mais força. Eu lembro que eu peguei o telefone. Na época não era smartphone, era aquele flipzinho. Levantei e liguei para o fulano. Me ajuda. Se tu não me der um conselho aqui agora, a giripoca vai piar. E depois eu vou ter que confessar coisa pior.
Ele falou, tu consegue vir para Tucuruí? Falei, não sei não, calma aí, deixa eu fazer outra ligação. Na hora que eu liguei para meu pai. Gente, eu não pedi para meu pai, eu sabia que Deus estava naquilo dali querendo me dar o livramento. Porque na hora que eu liguei, meu pai falou, meu filho, quer vir para Tucuruí? Falei, pai, manda o dinheiro, que eu vou agora. Foi um livramento do Senhor. E lá em Tucuruí eu tive uma experiência. Mas tudo porque naquele momento eu estava pronto para fazer tudo que não devia. Eu me lembrei que existia alguém que mesmo à distância, na época, eu ainda não caminhava na Nova Aliança. Foi os primeiros meses mesmo que eu vim para Marabá. Tinha esse discipulador, eu liguei para ele, e ele vem para Tucuruí, eu vim, fui, deu jeito. E lá eu tive uma experiência com Deus, Deus me renovou, eu voltei crente. Eu vi céus abertos através da vida daquele homem. Eu pude dizer não, eu voltei tão ciente, tão Deus, irmãos. E quando a proposta chegou, eu falei, vem cá, fulana. Eu até queria, mas eu não posso fazer isso com meu Deus, não. Eu falei desse jeito. Não posso entristecer o Espírito Santo, não. Não entendeu nada. Mas eu sabia. A pessoa foi me caçar. Sabia onde eu morava? Eu disse não. Porque através de uma pessoa madura, eu vi céus abertos. E esses céus abertos me tocaram. Transformou algo em mim. Me deu força suficiente para vencer a carne. Em Betel é um ambiente que já é uma dimensão totalmente diferente daquilo que era lá em Gilgal. Aqui é um lugar onde você vê Deus. Ouve Deus através da vida da sua liderança, de pessoas mais maduras. Em Betel você começa a se relacionar e ter experiências com Deus, através ou juntamente com sua liderança. No meu caso foi juntamente com ela, com seus irmãos, e continua caminhando nesse processo. Você entende isso? Quando nós nos submetemos ao tratamento lá na nossa carne, nós conseguimos avançar para este lugar, que é uma dimensão mais espiritual. Mas não para por aí. O Senhor manda Elias ir para outro lugar. Repita comigo, Jericó. E Jericó, o buraco é mais embaixo. Jericó é o lugar onde você, ou eu, nós, é o lugar onde nós começamos a tratar de forma mais profunda com a nossa carne. Ou seja, nós saímos da superficialidade, daquilo que é visível, e começamos a tratar aquelas coisas mais profundas, mais difíceis. Lugar onde batalhas espirituais são travadas. E aqui nós aprendemos a andar num processo muito importante para a nossa vida cristã, que é o processo de paternidade. Aprendendo a ouvir Deus através de pessoas mais maduras. Seja elas seus pastores, seus líderes. Alguém maduro em Deus. Em Jericó começa algo que é muito ruim. Começa aquelas lutas na alma da pessoa. Aquela luta interna, sabe? A pessoa quer vencer, mas está aquela luta interna. Aí aqui começa demônio, começa aquelas coisas. Irmã Nazaré gosta de... Acontece. Ela liga o 12, tá em nome de Jesus. E arrepia. Ela não tem brincadeira, não. Mas nesse processo mais profundo, onde estão tratadas coisas mais ocultas, mais interna, em Jericó. Em Jericó tudo se torna mais difícil. Parece que tudo se torna muito grande. Às vezes aquela besteirinha, aquela bobeirinha que a gente falava, bobeirinha, parece que aquilo se torna um monte intransponível.
Em Jericó, nós aprendemos a aprofundar no processo de obediência e submissão. Nós aprendemos, e na verdade aprender isso é a grande chave que pode virar na minha e na sua vida. Porque obediência, meus irmãos, é algo visível, algo prático. Em outras palavras, você pode gostar ou até falar mal, mas obedece. É algo visível. Eu posso chegar para um discípulo meu e falar: fulano, pega essa cadeira daqui, coloca ali. Ele não queria fazer isso, mas ele obedece. Eu estou vendo que ele está obedecendo, sim ou não? É algo prático, sim ou não? É algo superficial, sim ou não? É visível, mas a submissão não. Muitas das vezes nós somos obedientes. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Muitas das vezes nós somos obedientes apenas por fora. Isso é muito sério. Por favor, entenda o que eu quero falar aqui sobre isso. Fazer parecer que está tudo bem não vai dar certo. Porque uma hora as coisas vão ser reveladas. Mas vamos lá. Muitas das vezes nós obedecemos por uma motivação errada. Por status. Eu já sou líder, eu sou líder de treinamento, vou obedecer aqui porque eu não quero. Se for só por isso, irmão, sonde o seu coração. Por orgulho, vou morar essa torcer aqui, para depois ele ter motivo para falar de vou obedecer. Ou seja lá qualquer outra motivação que exista. Mas a submissão é diferente. A submissão tem a ver com uma disposição de coração, com uma sinceridade, com um desejo de verdade, de unidade. Todo submisso, olha, todo submisso é obediente, mas nem todo obediente é submisso. Todo submisso é obediente, mas nem todo obediente é submisso. E é em Jericó que nós aprendemos a caminhar assim. E conseguimos distinguir o que é obediência e submissão. Nós saímos de um nível superficial, simplesmente de obediência, e aprendemos a dispor o nosso coração naquilo. Por unidade, por desejo de crescer, por avançar, por fazer aquilo que o nosso Deus tem, por reconhecer aquilo que Ele é. Nós nos submetemos à missão daquele que Ele nos confia. Hoje eu estou submisso à missão do meu pastor, da minha pastora. Se ele não me mandar pecar, eu obedeço. É essa a condição, né, pastor? Se ele não me mandar pecar, está valendo. Em Jericó, tudo isso acontece, tudo isso é interno. É a luta, porque a diferença é muito fina, é uma linha muito fina. E muitas das vezes nós achamos que estamos sendo submissos, quando na verdade nem obedientes. Estamos sendo só obedientes. Sonde o seu coração. Peça para o Espírito Santo revelar isso a você. Eu não estou falando que uma hora você vai ser contrariado. Tem uma coisa ou outra, viu? Pode ser que uma hora ou outra você seja contrariado ali, não gostou, mas isso não quer dizer que seu coração não esteja junto com... Se chateou, normal. Mas eu estou falando sempre? Toda hora? Vigia. Jericó é onde
onde a nossa mente é bombardeada, a nossa alma é bombardeada, e aqui muitos acabam desistindo. E o interessante é que a pessoa que desiste aqui, ela já caminhou até bem, já teve até experiências com Deus, pastor. Lá em Betel, já teve um nível de experiência com o Senhor, sabe quem Deus é, mas não consegue andar em submissão. Aí desiste. Em Jericó é um lugar de lutas, mas também é um lugar de grandes conquistas. Cabe a mim e a você decidir se você quer vencer ou desistir. Cabe a mim, está nas minhas mãos, se eu quero perseverar naquilo que o Senhor tem para mim, ou se eu quero abrir mão disso. Não está na mão do seu líder, não está na mão dos nossos pastores, seja eles de rede, ou os pastores da igreja. Está na sua mão, está na minha mão. Eu decido. Mas não para por aí. Jordão é como se fosse uma prova de fogo. Jericó é como se fosse uma prova de fogo. Antes de entrar naquilo que seria, ou que é, o lugar ou a dimensão que o Senhor quer que nós vivamos. Porque quando nós conseguimos vencer e avançar nessa caminhada com um propósito claro daquilo que Deus tem, vai faltar um lugar. E é nesse lugar que o Senhor quer que nós alcancemos. Depois o Senhor vai dar um outro comando para Elias. No verso 6, diz assim: em seguida, Elias lhe disse, mais uma vez, para Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei. No verso 7, tem algo interessante. Já nós vamos. No verso 6, o Senhor dá mais uma direção a Elias: siga o Jordão. Eliseu, até então, já tinha passado por esses processos, mas precisava chegar em um lugar mais profundo. E aqui eu quero dizer para vocês que no Jordão, você pode escrever aí, se você está tomando nota, é o lugar do sobrenatural. Aqui, você já passou pelos processos, já foi tratado na sua carnalidade de forma superficial e mais profunda, já viveu experiências com Deus, já venceu e anda em vitória com seus medos, amadureceu, está andando em submissão, em discipulado, aprendeu a se submeter e caminhar em submissão e obediência. Aqui você já começa a viver o sobrenatural de Deus. Mas tem algo muito interessante aqui no verso 7. Porque desde o verso 1, Elias é enviado a um lugar com um propósito. Eliseu decide a caminhar e seguir esse homem. Mas eles estavam sozinhos? Sim ou não? Sim ou não? Não. Em todo o versículo, e principalmente aqui no verso 7, vai dizer que existiam os filhos dos profetas. Em todo lugar, você vai ler aí, toda hora, e parece que essa galera está falando para Eliseu: desista. Parece que a mensagem dessa galera que não quer se envolver nesse mover, que não quer caminhar nesse nível, que não quer
se submeter a esses processos, a essa caminhada e um propósito em Deus, está dizendo para Eliseu: ei, cara, desiste. Você sabe que o seu líder vai ser removido de você? Você sabe que aquele que cuida de você vai embora? E a gente vê que Eliseu demonstra algum tipo de tristeza, porque ele fala: por favor, não fale nisso. Mas a resposta que ele dá para o líder dele é, para Elias: eu estou contigo que daí vier. Eu não vou te deixar. E no verso 7 vai dizer algo muito interessante. 50 discípulos dos profetas o acompanharam. Muita gente, né? Aproximadamente a galera que tem aqui. Olha aí ao seu redor. Dá uma olhada aí ao seu redor. É mais ou menos isso. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Pior do que não participar é atrapalhar a vida de quem quer. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, essa galera estava longe, observando tudo e tentando inflamar o coração de Eliseu. Fica conosco. Ele vai embora mesmo. Desista do propósito que você tem. E detalhes, gente. O que mais me assusta aqui é que eles eram o quê? Filhos dos profetas. Não é gente lá do mundo que vai dizer para você parar, não, muitas das vezes. É gente que talvez está sentado do seu lado. Perdoe, viu? Irmãos em Cristo que não querem compromisso com Deus. Infelizmente, temos algumas pessoas que caminham no nosso lado, mas que não querem caminhar na profundidade que você está caminhando. Mas você vai parar por conta disso? Está nas suas mãos. Está nas suas mãos decidir se você vai mais além ou se você vai ficar com essa galera vendo a distância mover acontecer. Uau, tá pegando fogo lá, ó. Galera surfando. Você decide se você vai estar lá rodopiando, girando, recebendo de Deus, ou se você vai só ficar contemplando de longe, vendo o sobrenatural acontecer e não podendo participar dele. Porque no Jordão, eles estavam tão perto, eles estavam visualizando, eles estavam contemplando, eles viram tudo acontecer, mas não participaram. Isso é muito triste, porque existem pessoas que viveram alguns níveis, e veja bem, já viveu até certo nível de experiência com o Senhor, mas o Senhor está chamando para mais. Vem mais perto, vem mais perto, vem mais perto, vem mais perto. Eu quero te levar a um lugar de propósito. Mas você decide ficar de longe observando as coisas acontecerem e não se posiciona. Em nome de Jesus, decida nessa manhã que isso vai acabar na sua vida. É no Jordão. O Jordão representa humildade. E para viver nesse nível sobrenatural, nós precisamos ser humildes. O Jordão representa sobrenatural, porque foi no Jordão que muitas coisas sobrenaturais aconteceram. E aqui eu já queria chamar meus irmãos do louvor. Foi no Jordão que muitas coisas sobrenaturais aconteceram. No Jordão
Lembre aí, vá lembrando, no Jordão o povo de Israel passou a seco. Você lembra disso? Quando Josué estava passando com a galera, o Jordão abriu e eles colocaram um memorial que eu creio que até hoje está lá. Foi no Jordão que Naamã foi humilhado e curado quando mergulhou 7 vezes. Um estrangeiro viveu algo sobrenatural, porque se submeteu à palavra de um homem de Deus. Foi no Jordão que Jesus foi batizado. Uau! Foi no Jordão que foi contemplado o Espírito Santo descendo sobre o meu rei. A mesma experiência que Israel teve quando passou a seco, Jesus mergulhou naquele lugar. E o pai disse: esse é o meu filho, e nele eu tenho prazer. Foi no Jordão que Eliseu viu seu mentor sendo retirado dos céus. Foi no Jordão que ele recebeu o que ele buscava, porque o pedido foi: eu quero o dobro do que você tem. Você não vai receber nada daquilo que você deseja em Deus antes de entrar nessa dimensão do sobrenatural. Pode ser que você tenha lampejos, porque o nosso Deus é misericordioso e Ele vai estar sempre apontando para gerar fome e sede. Mas se você quer viver na completude, na plenitude, aquilo que Ele tem, entre nessa dimensão. No Jordão, Eliseu começa a viver o propósito que o Senhor dará a ele. Porque depois que Elias sobe aos céus, ele pega um manto profético daquele homem, e com a mesma autoridade ele passa seco. Já sem um homem maduro, mas já completamente transformado, e vivendo numa dimensão diferente que outrora estava. No Jordão, ele se torna pai. Isso é muito poderoso. É no Jordão que ele se torna pai dos filhos dos profetas, porque Elias foi embora. E eles ficaram órfãos, porque o pai deles fora retirado. Mas quando nós vivemos nessa dimensão, a paternidade de Deus, a identidade de filho em nós já é gerada. E por sermos filhos, nós conseguimos ser pais de outros. E nessa dimensão, nós devemos caminhar com firmeza. Fique de pé. Se formos